Dia 8 de março é o Dia Internacional da Mulher, mas o Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo antecipa essa comemoração para homenagear a mulher, promovendo o seminário Saúde e Segurança no âmbito da violência doméstica. Eu converso em primeira mão com as palestrantes, as quais eu já agradeço por estarem comigo aqui no EC3, a doutora Jurama Bitran, a doutora Sônia Lira e a doutora Thaís Cohen. Eu queria que vocês iniciassem falando para nós qual o tema que vai ser abordado por cada uma no seminário. Eu vou falar sobre a criança que é vítima da violência doméstica, sob o olhar do radiologista, do médico que vê a parte da imagem. Qual a importância dele, do exame de imagem nessas crianças? Certo. Doutora Sônia? É o impacto da violência na saúde, né? De forma geral, de forma singular da própria mulher, da família e da saúde pública. Doutora Thaís? Vou falar sobre a notificação da violência doméstica na interface do judiciário, todo o fluxo que existe, né, na saúde a respeito da notificação. Então, começando aqui o nosso bate-papo, eu vou começar com a doutora Sônia Lira. Qual a motivação do seminário? Bom, a nossa motivação foi alertar a sociedade, né, sobre o problema que é mundial, né? E, infelizmente, o estado do Espírito Santo é o primeiro estado no país no ranking de violência contra a mulher. Você veja bem que a gente, em pleno século XXI, em vez de estarmos aqui comemorando o Dia das Mulheres, nós estamos tendo uma motivação de fazer uma agregação de pessoas para combater a violência. A violência é muito triste, né? Você veja bem que a gente compara o espancamento ou agressão sobre uma mulher, a gente compara a um acidente de carro. Qual a diferença de você quebrar um braço, se o braço seja quebrado por um homem ou por um acidente de carro? Para o custo da saúde não há diferença nenhuma. Se o custo de uma doença, né, de um carcinoma, de você fazer uma cirurgia numa paciente e todo o tratamento sai, vamos supor, 50 mil reais, o custo de uma mulher espancada também é 50 mil reais. Gera gastos hospitalares Gera gastos. Não programados. Sim, só que esses gastos do espancamento pode ser evitado, porque a gente pode se unir e combater a violência. Verdade. Certo. Doutora Jurama, uma perguntinha. O porquê da abordagem radiológica no caso da criança? Sim, a criança muitas vezes chega fora de um episódio agudo de violência física. Então, onde os hematomas, as escoriações já não são mais aparentes. Então, numa mínima suspeita do médico, pediatra ou que estiver abordando aquela criança naquele momento, se ele suspeitou, é bom que se faça um inventário radiológico como primeira abordagem, porque a criança às vezes também não consegue verbalizar a história dela, devido à sua idade, por medo. Se a própria mulher, às vezes, né, doutora Sônia, tem dificuldade de se expressar, de contar o que aconteceu, muito mais a criança, que às vezes até teria que ser protegida naquele ambiente, e aquelas pessoas que deveriam protegê-la são as que são os seus algozes. Então, seus agressores. O que a gente estava conversando antes sobre o segredo de família, né? Que é muito difícil para a mulher, quanto mais para a criança falar alguma coisa, né? E o que você tinha dito também sobre, que eu achei até interessante, que o raio-x conta a história passada, né? Achei interessante as marcas isso, né? que o tempo não apaga, né? O raio-x, a tomografia e os outros exames de imagem dão pra gente essa história. Certo, a gente vai falar sobre isso daqui a pouquinho. Doutora Thaís, em cima dessas aparições de caso de violência, quando o médico identifica isso, qual a importância do tema da notificação no seminário? O seminário, na verdade, tem por tema a abordagem da saúde e da segurança. Esse é o título, né, do seminário. Então, a linguagem do médico, no sentido de documentar o que ele enxerga de violência, é a notificação.
Então é o nosso documento formal de dizer, vimos uma violência, suspeitamos de uma violência. Então por isso que é tão importante trazer esse assunto no seminário. Doutora Sônia Lira, o que seria o CIM, o Centro Integrado da Mulher? O CIM, ele veio agora para compor um combate mais de perto da violência, né? Foi criado pelo Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, né? Na coordenação da doutora juíza Hermínia Zuri, e ele veio para juntar. Então o CIM é um centro que, né, a gente vai ter, nós teremos juízes, promotor, defensor público, psicólogos, né, assistente social, médico. Então, uma equipe multidisciplinar, né, a maioria que a gente puder conseguir concentrar naquele núcleo, né, para poder atender a mulher de imediato, né, que o importante da mulher nesse momento é o acolhimento. Então, ela vai se sentir mais acolhida. E é interessante também a respeito desse assunto que o CIM vai ser a primeira articulação de fato entre saúde e judiciário. Doutora Jurama, a gente estava falando sobre a criança contar a sua história, né? Como que a criança conta a sua história pela radiologia? Como é que o médico interpreta e junta esse quebra-cabeça? É o seguinte, até um tempo atrás, quando a gente já encontrava, vamos dizer, uma fratura numa criança, era uma simples fratura. E aí depois começou-se a ver que as crianças, elas têm um padrão típico de fratura acidental. Quando essa fratura não é acidental, é uma fratura por violência, ela tem características próprias. Então, por exemplo, você tem uma fratura no gradil costal, na lateral da criança. Se isso apareceu para você, você está fazendo um exame procurando uma pneumonia e viu um calo ósseo, por exemplo, uma coisa antiga, numa lateral da criança, no tórax. O médico tem obrigação de investigar, de fazer um inventário ósseo daquela criança e de levantar a suspeita de que aquela criança sofreu algum tipo de abuso físico, de violência física. Porque a criança, normalmente, ela não tem esse padrão, esse local, geralmente são apertões que a criança levou para poder fazer esse tipo de fratura. Um outro tipo de lesão que a criança tem, a gente chama de fratura em galho verde. O ossinho é mole, então ele nunca parte por inteiro quando a criança cai ou ela sofre alguma torção. Se a gente encontra numa criança um osso completamente fragmentado, partido, a gente tem que acender a luz, né, de uma possível violência contra essa criança, porque é uma fratura de, vamos dizer, uma alta intensidade, um trauma de alta intensidade. Por exemplo, o bebê sacudido, uma criança que foi vítima de algum tipo de movimento em aceleração e desaceleração. Ela tem achados de tomografia que são, a gente chama de, vamos dizer, quase patognomônicos, são típicos. Fica a impressão digital do agressor naquela criança. Ou seja, muito mais do que pura e simplesmente uma criança levada. Pura e simplesmente uma criança levada. A criança levada, quando ela cai geralmente para frente. Vamos dizer, ela pode até fraturar o arco costal, mas na parte anterior, não do lado, não atrás. Sim. Então são várias dicas que a imagem vai sinalizar para uma possível agressão e a função do médico que está ali, mesmo, vamos dizer, naquela sala fechada do raio-x, é abrir suas cortinas, vamos dizer assim, abrir suas janelas para olhar para fora, para pensar na hipótese de violência e notificar. Doutora Thaís, eu não posso deixar de perguntar isso. O que os médicos pensam sobre a notificação em casos assim? Como é que o médico encara isso? É uma pergunta realmente muito delicada. Nós médicos realmente temos receio em notificar. Esse receio ele vem da falta de informação, de que a notificação é um meio de comunicação e não um documento judicial. E também porque a gente se sente, de certa forma, desprotegido, porque a saúde está no meio da população, né? E não tem a questão da segurança. Então, os médicos têm esse receio.
pelo que vai gerar aquela notificação. O médico faz atendimento direto. É como se aquilo já fosse um material investigativo. E, na verdade, não é. Ele é um material de comunicação que vai para o setor de saúde e que vai ser, a partir dali, gerado intervenções na saúde, informações para a saúde. Lá não vai gerar intervenção na área policial, nem intervenção, nem planejamento de área policial, vai ser tudo na área de saúde. Entendi. E esse é um receio muito grande dos médicos. Paralela à notificação, é necessário fazer uma comunicação também a setores outros, sim, de competência, né, e de autoridade para intervenção. Mas a notificação em si, ela não gera essa investigação por si só. Entendido. O médico, na verdade, ele dá o sinal amarelo, né? Ó, tem alguma coisa errada aqui. Inclusive a ficha ela vem em cima, suspeita, né? Então em momento nenhum ela define que você disse que é uma violência de fato. As autoridades que vão chegar nisso, né? Que vão investigar e vão apurar. Eu quero agradecer pelo bate-papo e pelas importantes informações dadas ao nosso telespectador. E eu quero encerrar com as considerações finais de vocês, doutora Jurama, doutora Sônia e doutora Thaís. Júnior, na verdade, a gente que agradece ao programa Setor 3 por essa oportunidade, né, essa abertura para a sociedade. E eu acho que, assim, um detalhe que eu gostaria de deixar para todo mundo que está assistindo, principalmente para os médicos, quando se deparar com algum tipo de fratura, algum tipo de lesão, não se intimide em continuar e prosseguir a investigação, porque isso vai fazer a diferença entre essa criança, a sobrevida dela. Essa criança pode não ter uma segunda chance. Então, sempre pensar nisso. Será que essa criança está sendo vítima de algum tipo de abuso, até mesmo psíquico, negligência? No nosso caso aqui a gente está falando mais da imagem, né? Então, prossiga a investigação e sempre pense que isso pode estar acontecendo, porque isso pode fazer toda a diferença na vida da criança. Doutora Sônia. Bom, eu venho convidar você, mulher, para poder assistir a nossa palestra no Tribunal de Justiça, dia 4 de março, segunda-feira, às 9 horas. É um convite extensivo a todas as mulheres, a todos que estão nos assistindo, que eu acho que será de grande proveito para toda a sociedade. Doutora Thaís. Nós queremos também agradecer ao Poder Judiciário por ter aberto essa porta, né, de articulação com a saúde, a interface da saúde com o judiciário no assunto violência doméstica. Algo inovador, principalmente no nosso estado.